o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, ele informou que faltam apenas 40 assinaturas para que o requerimento de urgência do projeto da anistia seja votado na casa. O parlamentar disse ter conseguido nesta quarta-feira 217 das 257 adesões necessárias para levar essa medida diretamente ao plenário, porque com o regime de urgência você acaba pulando aquela tramitação nas comissões. Sóstenes chegou a abordar deputados no aeroporto de Brasília, aproveitando a chegada dos colegas para a semana de trabalho para acelerar essas adesões. A anistia também ganhou a adesão de parlamentares da base governista, onde 76 deputados de siglas que compõem o primeiro escalão do Planalto aderiram à medida, ou seja, deputados considerados governistas também acreditam ser necessário o PL da anistia, aprovar o PL da anistia. Chamar o delegado Palumbo, que é comentarista da Jovem Pan, mas também deputado federal e traz as informações lá de Brasília, porque deve estar em pelo menos uns 24 grupos de WhatsApp, né? Bombardeado por informações, tem que administrar tudo isso e o que for possível compartilha com a gente. Mas essa situação que envolve o PL da anistia, mas o regime de urgência, serve de termômetro para a gente vislumbrar a dificuldade ou facilidade de aprovação desse PL? Por que as assinaturas não foram conquistadas até agora? Qual é o receio desses parlamentares, delegado? O receio desses parlamentares, claramente, é não desagradar o chefe do Poder Executivo. É isso, não só o chefe do Poder Executivo, mas também parte de integrantes do Poder Judiciário que não acham que isso é o melhor caminho. Infelizmente, aí tem deputados aí que não votam com autonomia, né? Não seguem os seus princípios, eles têm outros valores a seguir, então está aí a dificuldade. Mas eu acompanho o deputado Sóstenes, que aliás é um brilhante deputado, todo o seu empenho, a sua luta para conseguir essas assinaturas, e é bastante complicado mesmo. Não só esse, mas para qualquer tipo de projeto é bastante complicado você colher assinaturas. Por exemplo, a PEC que eu gosto de repetir, porque eu quero que essa PEC vá para frente, independente se for eu, autor ou outro, da Isabela Nardoni, para acabar com a progressão. Precisa de 171 assinaturas, deve ter umas 140. E todas as vezes que nós estamos em Brasília, a gente vai em deputado a deputado, assessores vão até os assessores para perguntar, isso é uma pauta do povo brasileiro, não é da direita, não é da esquerda. E eu acredito também que o PL da anistia é uma pauta de justiça, tanto é verdade isso que o próprio prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que aliás é do MDB, e em Brasília o MDB é base do governo, falou que ia pedir para os deputados, que são 5 do estado, votarem a favor, assinarem o projeto da anistia. Infelizmente, o único que assinou do MDB fui eu, não a pedido do prefeito Ricardo Nunes, já tinha assinado, logo quando veio fui um dos primeiros a assinar, mas tem deputados que não querem desagradar o próprio chefe do Poder Executivo, né, e outras autoridades. Dávila, como você avalia essas articulações para conseguir aprovar um regime de urgência e avançar com a tramitação desse PL da anistia? Você acha que aquelas sinalizações de que alguns parlamentares preferem não empurrar, mas deixar para que o judiciário, no caso o Supremo, reavalie as penas, faça esse movimento de autocontenção, isso seria o cenário perfeito para deputados e senadores que deixariam esse problema de lado para um outro poder e poderiam tocar a vidinha e não serem acusados de nada lá na frente? Caniato, entre o perfeito e o possível tem uma longa diferença. O perfeito seria justamente a justiça invalidar todo esse julgamento que foi feito sem levar em consideração a individualização de penas, sem o respeito ao devido processo legal, utilizar de meios arbitrários como inquéritos sigilosos e os advogados não terem acesso a todos os documentos. Ou seja, foi uma série de barbaridades cometidas que criou este impasse que, para resolver o que a justiça não cumpriu, se ela tivesse feito o caminho do devido processo legal, nós não estaríamos discutindo anistia. Aí teria tido a individualização de pena, aqueles que vandalizaram prédios públicos estariam condenados, de acordo com a dosimetria da pena para crimes de vandalismo, e o resto estaria solto.
Então, a anistia vem justamente porque o judiciário não cumpriu o seu papel. Então, agora começa uma corrida contra o tempo. O judiciário, algumas pessoas da Suprema Corte começam a entender que pisaram na bola, que precisa rever as penas, e então o que eles estão tentando fazer é óbvio. Se o judiciário conseguir rever as penas, isso vai atenuar apoio ao projeto de anistia. O problema é o timing, é o descasamento disso. A oposição está com pressa e com razão. Faltam apenas 40 assinaturas para levar esse projeto a plenário, né, sem passar por comissão. E o judiciário, um ministro da turma, que é o Luiz Fux, pediu vistas. Então, se ele rever as penas, vai ter que colocar esse negócio em votação. Enquanto isso, após o colheito das 40 assinaturas e que leva a plenário, e mesmo que se for aprovado na Câmara, tem que ir para o Senado. Aí chega o Senado, o presidente Alcolumbre pode chegar e falar, não tem tanta pressa não, vamos engavetar esse negócio por um tempo aqui, vamos dar um tempinho aí para o judiciário ver se corrige os erros, né? Então, isso não significa muita coisa, e mesmo se for aprovado no Senado Federal, vai para a sanção presidencial, provavelmente o presidente vai vetar, né, porque ele é contra esse projeto, aí tem que voltar para o Legislativo para derrubar o veto. Então, é um longo trâmite, e nesse meio tempo, a Justiça pode rever as penas, e ao rever as penas, pode enfraquecer, sim, o apoio. Por isso, é uma corrida contra o tempo, tanto no Legislativo, querendo apressar, como no Judiciário. Se não fizer nada, vai facilitar a vida do Legislativo e aprovar o projeto da anistia a 8 de janeiro. Pois é, porque recentemente o Hugo Motta colocou na pauta do plenário projetos de interesse do Judiciário, especialmente de cortes superiores, do STF e do STJ. Claro que já estão conectando esse movimento a uma sinalização para o Judiciário, ou seja, Hugo Motta pauta projetos de interesse do Judiciário, esperando que o Judiciário, no caso, o STF, faça um movimento, talvez, de revisão das penas, de revisão da dosimetria, o que não obrigaria o Congresso, principalmente a Câmara, a colocar em votação o PL da anistia. Essa é a leitura que alguns analistas têm feito. Você, Motta, é um jogo de xadrez, né? Mas primeiro eu acho que a gente tem que dar parabéns ao líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante. Ele está fazendo um brilhante trabalho político. Eu dei uma olhada na lista dos 70 parlamentares que são apoiadores do governo e realmente alguns nomes me surpreenderam. Eu acho que acharia improvável que eles assinassem um projeto como esse. Isso me parece um sinal de que as injustiças cometidas contra os réus de 8 de janeiro falam tão alto que ultrapassaram as fronteiras ideológicas e partidárias. Tomara que também ultrapassem as barreiras jurídicas. Você, delegado Palumbo, como tem visto essas teorias, essas teses, a possibilidade de um movimento de autocontenção da justiça, revisão de penas, isso enfraqueceria o movimento que defende a anistia via Poder Legislativo? Há quem também faça conexões com a possibilidade da aprovação de um PL da anistia, ajudar a defesa de Jair Bolsonaro e de outras pessoas que serão julgadas pelo Supremo. Enfim, quando você conecta o que teria acontecido no governo, aquelas tratativas para uma ruptura e os atos do dia 8. Se você acaba anistiando pessoas do dia 8, então, em tese, você não reconhece uma tentativa de golpe. Isso daria munição nos argumentos para a defesa de Jair Bolsonaro e de outros que serão julgados no STF. Enfim, muitas peças bagunçadas sobre a mesa. É preciso analisar para fazer o movimento correto, né? Penso principalmente nas defesas deles. Eu acredito que isso é uma pauta de justiça, que está muito acima da briga ideológica de direita e esquerda. Qualquer um que consegue imaginar que uma senhora que passa um batom numa estátua, não é razoável que ela pegue 14 anos de cadeia. Um mendigo que está lá dormindo, está lá se alimentando no acampamento, que fique preso. Isso não é razoável. Eu acho que isso não é uma pauta de direita e de esquerda, é de justiça. Entendeu? Não é só a dosimetria, não, que é a pena que o juiz ele aplica,
É a tipificação. Muitos ali são arruaceiros, deveriam responder pelo crime de dano. E eu concordaria se eles fossem condenados pelo crime de dano ao patrimônio público, mas a pena é muito menor do que isso. Seria um crime de menor potencial ofensivo. Seriam conduzidos, sim, para a delegacia, responderiam um processo, mas você colocar como uma tentativa de golpe um vendedor ambulante que está lá ganhando o seu dinheirinho, vendendo algodão doce, vendendo churrasco, ou um mendigo que vai lá se alimentar, olha, não é razoável isso. Eu acredito que tem muita gente, inclusive de esquerda, que acha que isso não é razoável. A anistia, ela não visa você, olha, todos vocês vão para a sua casa agora, não vai acontecer absolutamente não. Que seja justo, que a lei seja aplicada, que cada um responda pelos seus atos, que seja individualizado as penas, as condutas, cada um que responda pela sua conduta. Quem passou um batom numa estátua, responda pelo crime de dano. E assim seria muito mais democrático, justo, a lei, a Constituição não seria rasgada. Mas no tocante ao Congresso Nacional, eu acho que nosso Congresso Nacional, e eu faço parte de lá, falo com muita tranquilidade, é muito subserviente ao Poder Judiciário. Os poderes são equivalentes. Um não tem ingerência, ou melhor, não deveria ter ingerência pelo outro. Um fiscaliza o outro. Deveria ser assim. Ou seja, não é. Infelizmente, o Congresso Nacional faz gesto, como fez um gesto ontem, de colocar um projeto de interesse do Poder Judiciário. Mas aí fica fazendo gesto. E esse gesto é tido como você vai abaixando. E aí vem outro poder e multa em cima. Literalmente isso. Isso não deveria acontecer. Deveria ter uma palavrinha que deveria ser para todos os poderes. Chama-se respeito à Constituição. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Um não manda no outro. Não dá para ficar fazendo gesto quando a gente vê uma senhora que pega 14 anos de prisão por passar batom numa estátua. Pois é, o delegado Palumbo disse que acredita que até parlamentares de esquerda entendam que houve exagero na aplicação de algumas penas. Inclusive a gente trouxe ontem, viu, delegado Palumbo? Chico Alencar, deputado do PSOL, dizendo que sim, houve exagero no caso da cabeleireira Débora. 14 anos de prisão, a mulher do batom, é exagero, disse ele. E aí ele reforça a sua defesa. Sem anistia, mas uma dosimetria justa. Essas foram as falas de Chico Alencar. Mas, Dávila, é importante a gente também relembrar para a nossa audiência uma questão que é muito importante, né? Na troca de comando das casas legislativas. Porque quando sai um presidente, ele não consegue concluir todos os acordos, né? Algumas coisas ficam pelo caminho. Então, para ele transferir o apoio para aquele candidato que ele indica, naturalmente que há um acordo ali, não um documento assinado, registrado, não é isso, mas há um acordo de cavalheiros, né? Eles empenham a palavra no que tange os projetos que não foram pautados, não foram levados adiante. E houve esse acordo entre Arthur Lira e Hugo Mota. Há algumas questões que Hugo Mota deveria levar adiante, porque houve essa conversa com Arthur Lira. Quando no início da administração de Hugo Mota na presidência da Câmara, ele faz um caminho diferente daquilo que foi tratado, a gente pode ler de que forma? É um ato de rebeldia ou não? É um ato calculado? Possivelmente ele fez um aviso prévio a Arthur Lira. Como é que funciona essa dinâmica de você não cumprir um acordo que foi feito com o antigo presidente da Câmara, hein, Dávila? Bom, primeiro, esse acordo foi feito, inclusive, com os partidos de oposição, aliás, em troca do apoio da eleição de Hugo Mota. E Hugo Mota, aliás, manifestou simpatia ao projeto da anistia numa entrevista numa rádio na Paraíba. Então, ele já deixou claro ali que ele ia colocar isso em votação. Então, o rompimento de acordos enfraquece a autoridade do presidente da Câmara. Por isso que o presidente da Câmara tem que honrar. Ou ele tem que ter uma desculpa muito grande para poder se escapar de uma promessa feita. Então, assim, esse é um projeto
que foi acordado com a oposição e que ganhou apoio ali de bons votos da oposição ao nome de Hugo Mota. Agora, aí tem uma questão da natureza humana, né? Tem gente que vota pensando no que eu chamo de interesses transnacionais, ou seja, eu quero votar nesse cara porque ele disse que vai liberar essa verba para mim, que vai soltar isso aqui, porque vai me ajudar meu reduto e tal. E tem gente que vota por causa de convicção em valores. Essa realmente não é a maioria, é a minoria. Mas o problema no Brasil é que a política está tão transacional, tanto a gente vota só para tentar obter uma coisa, essa coisa de troca, que ela acaba esvaziando a política da sua essência, da coisa mais importante, que valores, que princípios nós estamos defendendo ao aprovar ou recusar uma matéria. E a questão da anistia defende um valor fundamental, é o restabelecimento da justiça, é um recado claro que o Brasil precisa retomar o caminho do devido processo legal, do direito à ampla defesa, princípios basilares que foram negligenciados no Supremo Tribunal Federal ao julgar de maneira indevida, solapando todo o devido processo legal e se transformando quase que numa corte de justiceiros, que não tem nada a ver com fazer justiça. Justiça é o cumprimento da lei, da Constituição, não é isso. Então, o ponto é, quando a política é predominada por interesses esses transacionais e não uma questão de princípios, o que se tem é, como bem disse o delegado Palumbo, é uma eterna decepção com tudo, porque acaba não sendo cumprido um acordo, mas cumpre o outro, cumpre um terço das promessas, mas não cumpre o resto, e assim nós vamos indo, caminhando cada vez mais em direção ao abismo, porque os grandes projetos, aqueles que representam valores caros à sociedade, acabam na gaveta. E aí acaba passando, como bem disse já o delegado Palumbo aqui, aumento de cargo para o judiciário, que já é o mais caro do mundo, começam a passar coisas secundárias, porque no fundo é isto que rege as relações entre as pessoas. Pois é, agora, Mota, a gente tem vivido uma gangorra, né, quando a gente fala do PL da anistia. Você mesmo disse, agora eu vou ser mais cauteloso para manifestar qualquer tipo de coisa em relação a esse PL, porque em um dia nós noticiamos, tá quase lá, talvez amanhã seja aprovada a urgência. Daí no dia seguinte o cenário mudou, parece que muitos parlamentares ficaram receosos, ainda faltavam, 100 assinaturas para conseguir aprovar o regime de urgência. Há muita coisa em jogo e tem muito parlamentar que talvez não seja tão convicto da importância desse PL. Eu me lembro que uma vez a gente fez um questionamento aqui e eu falei para você sobre a estratégia para aprovar o PL. Você falou, olha, antes de estratégia tem uma questão que é mais importante, que é a justiça, né? É preciso retirar essas pessoas que estão lá, presas até agora, enfim. É preciso jogar luz sobre essa, que é a questão mais importante. Só que, enfim, são tantos outros ingredientes que atrapalham e dificultam os parlamentares de conseguirem avançar com esse PL, que a gente até se pergunta, será que vai dar certo? Vamos dar a nossa contribuição aqui, Caniato. Vamos ajudar esses deputados, esses parlamentares que ainda estão indecisos, relembrando aqui os fatos óbvios, né? Como o Dávila disse, em cima do que o Dávila falou e o delegado Palumbo também. Há 2 pontos que são muito importantes aqui, e sobre os quais os deputados não deveriam ter nenhuma dúvida. O primeiro é que não foi seguido o devido processo legal na condenação dos réus do 8 de janeiro. Então, senhor deputado, pense nisso, não foi seguido o devido processo legal. Que dúvida que o senhor tem ainda. O segundo ponto foi o que o delegado Palumbo colocou de uma forma claríssima. Não se trata de reduzir as penas. Se trata de acusações completamente indevidas. Você tem uma mulher, mãe de 2 crianças, que sobe numa estátua e escreve com um batom que você depois pode apagar com um pano. Ela é acusada de associação criminosa armada e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Não se trata de aceitar essas acusações e agora negociar uma pena menor. Se trata de dizer essas acusações são descabidas.
elas não têm nenhum sentido. Se você aceita isso, você está aceitando que qualquer brasileiro, qualquer cidadão de bem, ao fazer algum tipo de protesto contra o Estado, seja acusado da mesma forma. Então, o senhor parlamentar que está em dúvida sobre como se posicionar, pense nesses 2 pontos. A falta do devido processo legal e as acusações descabidas. Se o senhor permite que essas coisas perdurem, isso é tudo menos justiça. Pois é, a gente escuta aqui muitas manifestações de pessoas que acompanham os debates aqui, delegado Palumbo, tratando justamente dos crimes imputados a essas pessoas, entendeu? Que talvez o trabalho do Congresso Nacional não seja individualizar, analisar caso a caso, mas talvez retirar ou promover um ajuste nesses crimes que essas pessoas estão sendo acusadas. Alguns deveriam ser riscados das denúncias que foram feitas. E aí, naturalmente, essas pessoas responderiam, provavelmente, por dano ao patrimônio público. Programa Os Pingos nos Is, recebendo agora as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. É sempre muito bom ter você aqui com a gente na Jovem Pan News. A notícia em destaque: os debates tratam do PL da anistia, faltando 40 assinaturas para esse projeto ser votado por conta do regime de urgência. Fiz um questionamento agora para o delegado Palumbo sobre as dificuldades do Congresso Nacional, principalmente da Câmara, em conseguir um número suficiente de assinaturas para o regime de urgência e também como seria a tramitação para esse projeto de lei. Você, delegado Palumbo, não se trata de cancelar as penas ou diminuir as penas, e sim retirar algumas acusações de crimes que não parecem fazer menor sentido, não é, delegado? Com certeza. É exatamente por isso que nós estamos lutando. Aqui ninguém é a favor do crime de dano, ninguém é a favor de depredações. Nós somos favoráveis que as pessoas respondam por isso, sim, mas na medida da sua culpabilidade. Você pega, por exemplo, eu citei isso agora há pouco, o morador de rua que vai lá se alimentar no acampamento. Ele não tinha que sequer ser denunciado. Ele não tinha que ser preso em flagrante. Mas como é que foi feito isso? Copia e cola, copia e cola. 100 indiciados, 200 indiciados, 300 indiciados. Aí manda para o Poder Judiciário. Aliás, já erraram ali também, cometeram o crime de abuso de autoridade, porque pela lei é muito clara, tem que passar em 24 horas por audiência de custódia. Isso não foi feito. Então, o delegado da Polícia Federal que lavrou esse flagrante equivocado, na minha opinião, deveria responder pelo crime de abuso de autoridade. Já não foi feito isso. Algumas pessoas sequer deveriam constar neste processo. Algumas deveriam responder na medida das suas ações de dano, mas não de um atentado contra a democracia, um atentado armado. Olha, pelo que eu sei, não foi localizado nenhum tipo de arma lá, não havia arma de fogo, não tinha um tanque de guerra, mas colocaram todo mundo no mesmo balaio. Bastava estar no local que você seria preso, qualquer um. Se eu estivesse com a minha família passando lá no Congresso Nacional, visitando, provavelmente eu estaria preso. Provavelmente o meu filho seria mandado para a Fundação Casa, porque é menor. Olha, o menor está cometendo um ato atentatório contra a democracia. Ele sequer sabe o que é isso. Como muitas pessoas que estavam lá sequer têm conhecimento do que estavam fazendo lá. Então, é um absurdo isso. Eu conversei com taxistas que me falou o seguinte: delegado Palumbo, eu só não estou preso porque naquele dia eu não passava por lá. Porque eu gostava de passar, porque tinha uma tenda que as pessoas rezavam o terço todos os dias. E eu gostava de parar lá para rezar o terço durante o meu horário, entre uma corrida e outra. Agora você imagina um taxista que resolve passar numa tenda para rezar um terço e é preso. Isso não é razoável. Por isso que eu repito, não é pauta de direita, não é pauta de esquerda, é uma pauta de justiça, que não tem nada a ver com a dosimetria. A gente tem que colocar a tipificação certa. Crime de dano para quem cometeu o crime de dano. E o restante, que não fez absolutamente nada, eles deveriam receber, sim, uma reparação, uma indenização monetária por ter ficado preso sem dever absolutamente nada.